Hoje tem Brasileirão, o Vasco pega o São Paulo fora de casa, jogo que você confere ao vivo aqui na Globo depois de Vale Tudo. Bora chamar a Mariana Loturco, que tem os detalhes da partida. Oi, Mari, boa tarde pra você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Olha, o Fernando Diniz vem com força total para essa partida, viu? A gente vai até dar uma olhada naquele provável Vasco que vem jogar aqui na capital paulista, essa gelada capital paulista, viu? Então agora, no gol, Léo Jardim, temos na zaga Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O volante Hugo Moura está de volta depois de 2 jogos suspenso. Ele deve ganhar a vaga do Jair, então fica no meio campo junto com o Tietê e também com o Coutinho. No ataque a gente tem o Ryan, autor de 2 gols nas últimas 4 partidas, ao lado do Nuno Moreira e também do Verratti. Aproveitando, falando do Verratti, o atacante argentino está na 3ª temporada pelo Vasco, tem 50 gols, mas nenhum deles contra o São Paulo. Então, será que esse jejum acaba hoje? Já que é um jogo super importante para o Vasco, que caso perca pode entrar aí na zona de rebaixamento. Depois dessa partida, são 10 dias de descanso para o Vasco. Volto com você, Débora. Obrigada, Mari. Ainda falando de Vasco, hoje é aniversário do Coutinho, 33 anos, bem no Dia dos Namorados. E a gente foi bater um papo com a esposa dele, a Inê. São 18 anos de uma história que começou ainda na adolescência. Quando eu vi o Felipe, aí eu até perguntei para uma amiga minha, falei, que é aquele menino ali, ó? Aí essa minha amiga fez papel de cupido e a gente ficou, e aí ficou, namorou, casou, teve filho, estamos aí até hoje. A Inê conhece o Felipe como poucos ou quase ninguém. O Felipe, jogador, que o torcedor conhece, é o camisa 11 mágico. Mas a Inê, quem é o Felipe, marido, pai, o Felipe dentro de casa? Eu sou suspeita a falar, né? Ele tá sempre preocupado com os outros também, com o sentimento dos outros. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. A Inê esteve ao lado de Felipe Coutinho ao longo de toda a carreira do marido. Ela tem uma importância muito grande na minha vida, né? Mãe dos meus filhos, pessoa que está ali no dia a dia ali, que sabe quando eu chego triste, é o meu suporte mesmo ali. Há um ano, o casal decidiu voltar para o Brasil com os 3 filhos. Voltar para casa, para o Vasco. Até se falou, né, bastante que eu influenciei muito, mas na verdade foi uma decisão dele. E quando ele falou que queria vir para cá e estava decidido a vir, eu falei, então vamos embora, né? Desde então, foram 42 partidas e 8 gols. Gol! Felipe Coutinho! O contrato de empréstimo do Coutinho termina no próximo dia 30. A diretoria do Vasco trabalha para renovar esse vínculo. Mas o jogo de hoje pode ser o último do camisa 11 nessa passagem pelo clube. E justo no dia do aniversário dele. Vou fazer um café da manhã para ele de surpresa, no dia 13, não sei, porque ele deve chegar de madrugada, acredito eu também, depois do jogo. E para cantar parabéns com as crianças. A Inês já abriu mão de comemorar o Dia dos Namorados. Na casa dela, 12 de junho é o dia do Felipe. O português Admar Lopes é o novo diretor de futebol do Vasco. Ele estava no Bordeaux, da França, como diretor técnico e esportivo. E agora assume a vaga de Marcelo Santana, demitido pelo Vasco no início do mês passado. Amanhã já estou aqui na Colina Histórica para falar sobre essa partida do Vasco contra o São Paulo. O Vasco que tem 2 grandes missões para esse jogo, né? A primeira, se afastar da zona de rebaixamento. O time está na 15ª colocação, mesmo número de pontos que o Fortaleza, que está na 17ª. E a segunda é encerrar o jejum no Morumbi. O Vasco não ganha no estádio do São Paulo desde 2012. É uma sina que incomoda aqui em São Januário. Para isso, o Fernando Diniz deve manter o time base dos últimos jogos antes aí dessa pausa para o Mundial de Clubes. E nesse time base tem o goleiro Léo Jardim, que vive um impasse com a renovação de contrato, mas que vai ganhar um novo capítulo agora nessa pausa. Admar Lopes, novo diretor executivo do Vasco, português com passagem por inúmeros times na Europa, Benfica, Mônaco e também Boa Vista de Portugal e o Lille da França. Eu cito esses 2 times porque foram 2 times onde ele trabalhou com Léo Jardim na Europa, então ele tem um conhecimento já do goleiro. Ele chega agora ao Vasco nessa semana, querendo se reunir com Paulo Pinto Albeira
o empresário do Léo Jardim para definir de vez essa renovação do goleiro por 5 anos. E ele, que é uma das principais peças desse time do Vasco, vive esse impasse na questão salarial e também na questão da bonificação ali para os empresários na hora da assinatura de contrato. O Admar Lopes tem essa como a principal missão dele para o restante da temporada. Então o time base vem com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, que parece ter ganhado a vaga de titular com o Fernando Diniz, e na esquerda o Piton. Tietê na volância ao lado de Hugo Moura, que volta de suspensão, Felipe Coutinho, camisa 10, Ryan pela direita, Nuno Moreira na esquerda e Pablo Verrete, artilheiro do Vasco no ano e com 7 gols no Campeonato Brasileiro. Esse é o time que encara o São Paulo, amigos. O Vasco anunciou Admar Lopes como novo executivo de futebol. Pedrosa, informações deste rapaz, novo diretor de futebol, é isso, né? Vamos lá, a gente trouxe ontem sobre essa negociação acontecendo. Tinham muitos nomes sendo especulados, Eduardo Freeland no Avaí, o próprio Mário. Mário. Posso dizer? Ótimo nome. Não, o Eduardo Freeland? Pô, Fernanda, eu vou discordar. Adoro ele. Não. Adoro ele. Fernanda, o Mário Branco também era outro diretor que o Vasco tentou a contratação, mas depois de um primeiro momento também teve uma proposta onde ele ouviu de muitas pessoas que o Mário é um cara difícil de se lidar no dia a dia, e o Vasco se preocupou com isso também. Então o Admar Lopes é um profissional, um diretor de futebol que está no Bordeaux da França, e ele já passou também pelo Boa Vista de Portugal, só que a maior parte da carreira dele foi como scout, tanto no Porto quanto no Mônaco e no Lille também. Ele inclusive leva o Léo Jardim para o Lille e leva o Léo Jardim para o Boa Vista em Portugal. Só que talvez a grande passagem dele que o credencia para ser esse cara que os clubes confiaram foi no Mônaco, junto com o Luiz Campos, em um momento que o Luiz Campos, hoje, que é conselheiro do PSG, um dos caras mais conhecidos de diretor de futebol no mundo, conseguiu montar um time com vários grandes jogadores. Bernardo Silva, o próprio Kylian Mbappé, Rames Rodrigues, entre outros. Então é um cara que não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro. É pouca verdade, gente fala, é um nome mas na Europa ele é um cara gabaritado, digamos assim, nesse mapeamento de jogadores. A função do diretor de futebol não se resume a isso. O cara tem que ser bom de grupo, o cara tem que ser bom de contrato, o cara tem que ser bom de contato também. De conexão interna de do conexão. clube. Mas eu acho que essa parte de direção do grupo está com o Fernando Diniz. É um cara que eu dificilmente vai deixar alguém influenciar nessa questão do grupo. Então, para mim, o movimento do Vasco é interessante no sentido de você vai trazer um cara que conhece jogadores do mundo inteiro, que é globalizado, que tem já a experiência de ligar, porque as pessoas pensam que o scout só mapeia jogador. E não, uma equipe de scout, ela liga para ouvir informação, ela liga para empresário, ela liga para clube. Então, eu acho que é um cara que tem uma certa experiência já na função e eu sou sempre a favor de sair da caixinha. Quando eu falo que eu não gostaria do Freeland, até o Bruno Spindel foi especulado no Vasco. Não gosto disso. Prefiro sair da caixinha. Prefiro quem encara o futebol como esporte globalizado, encara o futebol com modernidade, com tecnologia. Eu acho que o Admar pode fazer isso no Vasco. Mesma coisa do jogador. Vai dar certo? Não vai dar certo? Isso aí, meu amigo, é só com o tempo. Mas o movimento, pra mim, é interessante. Eu falo do Freeland porque ele viveu um momento muito delicado no Botafogo, que foi a transição do associativo pro SAF, né? Ali no ano de 20 até 21 que ele chega, até o Botafogo virar SAF. E ele foi um cara muito importante nesse botão de virada, né? Sim. E que é um botão muito delicado de se você apertar. Porque internamente tudo fica borbulhando, porque os problemas estão acontecendo. Você ainda é um associativo, mas você vai virar uma SAF. Por isso que eu falei bem do Freeland, porque ele realmente fez um belo trabalho no Botafogo. O Vasco estava buscando muito um cara agressivo no mercado, coisa que o Marcelo Santana não era. Então talvez o Freeland seja muito mais um administrador do que qualquer outra coisa. Então eu acho que nesse momento o que o Vasco busca é um cara agressivo no mercado, que tenha condição de buscar jogadores e melhorar. Porque se a gente for pegar os últimos 15 anos do Vasco, são 15 anos torrando dinheiro em jogador que não rende. São raros os que rendem. Então, para mim, esse mapeamento de mercado, essa modernização é muito importante para o Vasco parar de gastar dinheiro à toa. Lucas Pedrosa, qual deve ser o Vasco hoje que enfrenta o São Paulo? Conta para mim. Provável escalação, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e aí na esquerda o Lemos ou o Lucas Freitas, depende do que o Fernando Diniz vai querer para essa partida, Lucas Piton, Hugo Moura ou Tietê, Hugo Moura ou Jair, Tietê. Na direita, Ryan, como vocês viram aí, ele voltou, normalmente como a gente adiantou aqui também,
Coutinho, fazendo aniversário hoje é aniversário do Felipe Coutinho. Ele é 12 de Parabéns junho. para ele, inclusive. E na esquerda o Nuno, lá na frente o Verratti. Muito bem, um menino com a cara de romance mesmo, né? Exato. O Coutinho tem esse espírito. Vene, Tomara que olha faça aqui como gol esse hoje. jogo é importante pro Vasco. Presta atenção, muito. Vene. Cadê? A gente tem aqui a tabela. Tá colado no Fortaleza, Aí, né? ó, tá aqui. O São Paulo tá com 12 pontos em 13º e o Vasco tá com 10 pontos e é o 15º colocado, muito pertinho ali, empatado em pontos até com a zona de rebaixamento, mas os critérios de desempate. E o São Paulo com 12, 2 pontinhos do São Paulo. É um confronto mais do que direto, Vene Casagrande. Daí salta, né? Vai para 13º lugar. É por isso que eu falo que não seria nenhum absurdo o Vasco conseguir um empate lá. Sim. Falei isso na segunda, né, que você estava aqui, Foi. 1-1. Eu acho que um empate lá dá para conseguir, porque o Vasco vem crescendo com o técnico Fernando Diniz e o São Paulo não vai bem no Campeonato Brasileiro e está recheado de desfalques também. Jogadores importantes não vão ficar à disposição do técnico Zubeldia. Então, não considero nenhum absurdo, é um jogo extremamente importante. Claro que a vitória seria melhor para o Vasco da Gama, pode até acontecer, né, porque eu acho que vai ser empate, que vai acontecer um empate, pode acontecer a vitória do Vasco lá, mas é um jogo difícil. Querendo ou não, você encarar o São Paulo dentro do Morumbi é um jogo extremamente complicado. Mas dá para o Vasco pensar assim numa vitória e seria extremamente importante, sobretudo por conta do aspecto da tabela. Quem tá fora do São Paulo? Lucas, Oscar, Luiz Ferreirinha, Luiz Gustavo e mais alguns jogadores que não são titulares, mas que fazem parte da equipe. Então deve ter uns 5, 6 desfalques aí importantes para o São Paulo. Cadê o seu sorriso, Pedro? Isso não quer dizer nada, Fernanda. Ué, E o feeling? E o feeling? O feeling tá aqui. O feeling tá Ei, aqui. feeling. E ele tá ali. O feeling tá aqui e ele tá aqui, entendeu? Feeling and love. O Vasco não perde. Ô, Pedrosa. Quem você escolheria entre Hugo Moura e Jair? Jair. Você fala isso tem tempo já, Eu falo né? isso o tempo inteiro, né? Eu tô cansado de falar isso já. Mas quem você acha que o Diniz vai... Porque, assim, o Hugo, com o Diniz, até zagueiro vira. É um problema também. Ô, Pedrosa. Ué, gente, eu sou honesto e sincero, Fernando, eu gosto de quem joga bola, entendeu? Eu gosto de quem pega a bola, recebe a bola e não fica desesperado com a bola no pé. Eu gosto de jogador. Jogador de futebol tem que saber jogar bola. Antes de qualquer coisa, ele tem que saber jogar bola. E assim, não é que o Hugo não saiba jogar bola, mas o Jair é o dobro do jogador dele com a bola no pé. Então assim, o Hugo marca mais do que o Jair, marca mais. Mas se o jogo do Fernando Diniz é de posse de bola, você se protege com a bola. Eu prefiro ter o Jair e o Tietê, que qualificam a saída de bola do Vasco, do que ter o Hugo Moura e o Tietê. Ou que ter o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Mas assim, eu já falei isso diversas vezes. Fora tudo isso que eu falei, o Hugo Moura também é o tipo de jogador que tá na cena do crime com certa frequência. Ele tá sempre errando, ele faz gol contra, ele é expulso. Então... Eu adoro quando você fala isso, que eu acho criativo e objetivo. Porque tá na cena do crime. Está na cena do crime. Tem vários criminosos lá, entendeu? No sentido de, irmão, porra, o tiro foi aqui, com a arma na mão. Não fui eu, a arma na mão. Não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. Do dia dos namorados. Digital. Porra. É digital. Não é o que você tá pensando, amor. Mas olha só... E o batom na cueca. Quantas semanas aí que a gente já teve mais do Diniz, até uma semana inativa? Uma semana inativa tem? Mais Foram 10 dias do último jogo até agora. 10 dias, por bastante conta da tempo. data FIFA. Eu posso dizer? Ou seja, ele vai botar em campo o que ele acha Porque melhor. ele já escolheu. É isso. Esse é o ponto, Vene. Foram 10 dias de treinamento. Ele já escolheu. Ele já escolheu. O time de hoje é o considerado titular atualmente para ele. também acho E o isso. jogo é fora de casa. Pode ser que isso interfira também na escalação do Hugo Moura. Eu Porque acho é um cara que ele mais vai de Jair. defensivo. Eu prefiro que ele vá de Jair. Eu espero Sabe por que que eu acho que ele vai de Jair? Aí é uma opinião, não é informação. O Jair estava afastado, ia deixar o Vasco. Aí o Fernando Diniz entra, ele joga, começa a jogar. Faz o 7º jogo. Faz o 7º jogo. Não vai ser mais negociado com algum clube brasileiro, obviamente. Então, eu acho que ele vai com o Jair. Eu espero que ele vá com o Jair. Mas pode ser E o também que Hugo essa Moura questão... está sempre na cena do crime. Pode ser... A digital. Ai, gente. Pode ser que essa questão de ser fora de casa, ele escolheu o Moura, É. pode ser por isso também. Mas eu acho que ele já sabe o time dele. E o Diniz, quando tem o time dele... Sabe o que eu imaginei? O Diniz feio. com aquele negocinho tipo detetive. Ah, Hugo, é você que tá na cena. Deixa eu ver quem não vai fazer De a besteira novo! hoje. Com a lupazinha. É o DPA, Vene. Agora nós vamos diretamente à sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque a Gabi Marino está ao vivo com a gente para trazer todos os detalhes desse Vasco que joga hoje contra o São Paulo, né, Gabi? Em busca de pontuar para se afastar um pouquinho ali daquela zona da confusão, né?
Exatamente, Flávio. Boa tarde para você, Dorileu, para o Fernandão, para todos ligados aqui nos Donos da Bola. Vasco entra em campo hoje, 9h30 da noite, contra o São Paulo, lá no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino que chega para essa partida depois de perder por 2-0 para o Bragantino em casa, na última partida antes desta data FIFA, e entra em campo hoje também para tentar quebrar um tabu. Não vence no Morumbi desde 2012. E para esse jogo de logo mais, o técnico Fernando Diniz poderá contar novamente com Hugo Moura, jogador que ficou fora dos últimos 2 compromissos por suspensão, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. Hugo Moura deve ser titular então no meio-campo ao lado de Tietê, e aí o Jair deve ir para o banco de reservas. O Paulinho, com quadro de virose, não viajou com a delegação para São Paulo, ficou aqui no Rio de Janeiro. A dúvida fica na zaga. Quem vai formar a dupla de zaga com o João Vitor? Ou o Lucas Freitas ou o Maurício Lemos? O técnico Fernando Diniz deve decidir isso mais tarde para esse duelo contra o São Paulo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando da situação do Coutinho. Vasco quer firmar um novo contrato com o jogador. Coutinho, que tem vínculo com o clube até dia 30 de junho, mas o Vasco aí querendo firmar um novo contrato com esse jogador importante para o elenco. E aí o CEO Carlos Amodeu, ontem lá na FERJ, falou como é que está essa negociação. Vamos ouvir. Nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele, e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e que continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo. Coutinho pertence ao Aston Villa da Inglaterra, tem contrato com um clube inglês até 2026 e as partes agora estão conversando para tentar uma rescisão amigável. Caso isso não aconteça, o Vasco também não descarta a possibilidade de fazer um novo contrato de empréstimo com o jogador. Flávio, com você. Valeu, Gabi, muito obrigado pelas suas informações, bom retorno para você. Já vamos colocar direto aqui o campinho para a gente ver como é que vai entrar em campo esse Vasco hoje contra o São Paulo. Jogo às 9h30 da noite, lá no estádio do Morumbi. Léo Jardim no gol. Aí o que a Gabi falou, a dúvida na zaga, a volta do Hugo Moura, Paulo Henrique na direita, a dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas, gosto do Lucas Freitas, e o Piton do lado esquerdo, a dupla de volantes Hugo Moura voltando e o Tietê. E aí, o quarteto ofensivo, Ryan pelo lado direito, Coutinho centralizado, o Nuno Moreira pelo lado esquerdo e o Verratti no comando do ataque. O técnico é o Fernando Diniz, nosso querido dinizismo. E aí, acho que é um time que dá para chegar lá no Morumbi e competir, até porque o São Paulo não é isso tudo. O São Paulo vive um momento delicado lá também com o Zubeldia. Não sei há quantos meses, rapaz, que eu vejo, quando o São Paulo não ganha, falam que o cara vai ser demitido. Até hoje ele não foi demitido. Eu acho que o Vasco, o que a gente espera do Vasco é uma evolução, né? O Diniz, geralmente, quando ele tem tempo para trabalhar, o time apresenta evolução, até porque o estilo de jogo dele, a forma dele de armar suas equipes, depende de tempo, não é de uma hora para outra. E o Vasco teve esse tempo até essa partida contra o São Paulo, então acredito que seja um jogo melhor do Vasco em relação aos últimos. A gente lembra que o último jogo até foi uma derrota difícil para o Bragantino em casa, mas foi o que você falou, o São Paulo não está vivendo essa grande fase. Acho que o Vasco pode ir lá hoje sim pontuar, quem sabe até voltar com uma vitória, e depois para, né? Férias, 15 dias para os jogadores. E aí, durante a reta final ali da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco já vai voltar a treinar. E internamente, isso é até uma informação, o clube, através do Pedrinho, da diretoria, acredita que esse tempo de parada para o Mundial de Clubes vai ser importantíssimo para o Vasco. Eles esperam um Vasco completamente diferente no segundo semestre, apostando principalmente no trabalho do Fernando Diniz. Que no segundo semestre, com esse tempo de treinamento, o Vasco vai ter a cara do Fernando Diniz e vai passar a competir com mais qualidade, passar a competir mais, na verdade, com os adversários e vai conseguir melhores resultados. Então, o que se espera, pelo menos internamente, é um Vasco melhor, completamente diferente nessa segunda parte de temporada, ou pelo menos parecido com os jogos bons do Diniz até aqui no comando do Vasco. E aí, Nandão?
Eu acredito que o Vasco tem boas chances, até porque o São Paulo não vai contar com o Lucas e o Oscar, que são os grandes jogadores do São Paulo nesse Também momento. esses dois aí Tá difícil também, né? É verdade. Já tem o Caleri fora também. Operou o joelho. Enfim, o Vasco chega para um jogo no Morumbi, acho que em igualdade de condições com relação ao São Paulo. Só de quebrar um tabu que o Vasco não consegue ter bons desempenhos fora de São Januário. E é interessante que o Vasco consiga fazer isso até para dar moral, porque a gente sabe que na posição que o Vasco ocupa, vencer o quanto antes, ou no mínimo pontuar, é interessante contra equipes que vão brigar ali do 10º lugar para cima. Acredito que o São Paulo brigue nessas posições. E uma coisa interessante que o Dori falou, que é bom o Vasco ter esse tempo de trabalho, a gente sabe da qualidade do Diniz. O time do Vasco é um time muito claro para todo mundo hoje, que vê o Vasco jogar, todo mundo sabe o time do Vasco de cabeça. Mas isso é uma marca do Diniz também. É isso aí, é legal. E repetir. E quando você consegue botar esse time para jogar, o Diniz consegue fazer os times jogarem mais tempo na intensidade que ele gosta. E isso dá um poder de constância que acaba sendo definitivo para um time que consegue fazer gols no fim dos jogos, que são os momentos mais cruciais das partidas, é quando começa, no fim do primeiro tempo, no início do segundo ou no fim do terceiro. E quando você consegue ter um bom condicionamento físico, uma boa ideia tática, você mantém essa constância e consegue ser efetivo nos momentos cruciais do jogo. E o importante também disso tudo, para mim, é o Vasco tentar buscar jogadores para fazerem esse lado direito, né? Não deixar só na conta do Ryan, um atacante de pé direito. Haja vista que o David ainda não voltou, não sabemos como ele vai voltar. Acho que se mexer um pouquinho no mercado, trazer alguém para substituir o Coutinho, já que o Payet rescindiu o contrato, seria interessante dar uma mexidinha no mercado para poder se resguardar caso alguma coisa aconteça mais grave. É isso aí, família vascaína. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver a equipe do Vasco amassando o São Paulo com tudo. Sabemos que iremos jogar fora de casa, né, lá no Morumbi, mas eu tenho muita certeza de que o Vasco hoje vai fazer uma partida espetacular. Teve tempo para todo o elenco, né, descansar, então assim, acho que o Vasco chega 100%, e a gente sabe com o Coutinho 100%, né, os jogadores criando confiança com o novo trabalho do técnico Fernando Diniz, isso tudo, né, dá uma moral para os jogadores chegar lá no Morumbi, né, o Vasco tem que tirar, muito tempo que o Vasco não ganha, né, lá dentro da casa do São Paulo, então hoje é o dia para quebrar o tabu. Eu já vou deixar logo o meu placar aqui, para mim hoje vai ser 2-0 Vasco da Gama. O Vasco hoje vai fazer uma partida espetacular, lembrando que alguns jogadores do São Paulo, como o Caleri, entre outros, o Lucas, né, não irão jogar, então assim, o Vasco tem tudo para fazer hoje um grande jogo, né, e depois vai ter mais 15 dias aí para melhorar cada vez mais, então assim, eu tô muito confiante, eu acho que hoje o Fernando Diniz vai assim, extrair o melhor de cada atleta, que é o que todos nós queremos. Falando agora sobre Mercadão da Bola, saiu uma informação de que o Vasco, né, tá buscando investidores para poder formalizar uma proposta, né, ao atacante Richarlison, que não vem atuando, né, muito bem com a camisa do Tottenham, tá sendo convocado pela seleção brasileira, mas é um jogador que está em baixa na Europa, então o Vasco acredita, né, a gente sabe que o Boca Juniors está interessado na contratação do Pablo Verratti, a gente não sabe se o jogador vai permanecer no Vasco, né, lembrando que o Pablo Verratti é argentino, então assim, a vontade de jogar num clube gigante também lá da Argentina, isso pode pesar, então o Vasco já tá assim, já sabendo dessa investida que o Boca Juniors quer para contratar o Pablo Verratti, pode já tá pensando no plano B, caso o Verratti saia, a gente não quer que o Verratti saia, mas a gente sabe que no mundo do futebol o dinheiro fala mais alto, então assim, vamos torcer, né, para que o Pablo Verratti chegue e que o Richarlison também possa, né, vir jogar no Vasco da Gama, que é um atleta com muito potencial, com muita capacidade e tem muita linha para queimar. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!